Mateus, capítulo 7, dos versos 28 e 29. São os versículos-chave dessa mensagem. Aprendei de mim. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Sobre o livro de Mateus, podemos dizer que foi escrito para os judeus, para responder às perguntas sobre Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias de Israel. O assunto central da boa parte desse livro é o reino dos céus. Mateus vai falar sobre o Cristo, filho de Davi, aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. O contexto da mensagem está desde Mateus 5, verso 1, a Mateus 7, 29, que vai retratar a pregação do rei. E no capítulo 6, do verso 1 ao 7, 12, é a prática da vida do reino, com relação às esmolas, com relação à oração, com relação ao jejum, em 6, verso 16 ao 18, depois com relação ao dinheiro, no capítulo 6, verso 19 a 24, e com relação à ansiedade, no capítulo 6, o verso 25 ao 34. Neste capítulo, a gente pode entender alguns pontos, e podemos dizer que Cristo nos ensina sobre o julgamento, quando nós vemos aqui no capítulo 7, do 1 ao 5. Leia aí na sua casa. O julgamento tem duas pesagens e medidas. Perceba que todos são igualados, porque podemos utilizar várias pesagens e medidas, porém seremos pesados e medidos pelos outros da mesma forma. Cristo, porém, nos ensina: é melhor que você não julgue. É mais fácil enxergar um erro à nossa frente do que lembrar dos erros que cometemos ao longo do dia. O que Jesus vem nos ensinar através desses versículos é: não adianta querer corrigir, quando na verdade você não corrige seus atos. Primeiro corrija-se, e então poderá falar de correção. Quem tem uma vida reta perante o Senhor pode criticar. Entretanto, não deve ser um criticador. Critique para crescimento e não para derribar. Uma crítica construtiva é bem melhor do que um julgamento prepotente. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Era isso que Jesus ele ensinava sobre o julgamento. Não julgueis, vocês serão julgados. O que adianta você ter uma vida onde você quer criticar e você não olha para si, para dentro de si, para as coisas que você precisa mudar? Já no verso 6, Cristo ele vai nos ensinar a ser prudentes. Veja que no verso 6, os porcos e os cães são figuras de linguagem, e ambos eram desprezados e representavam pessoas ímpias. Cristo queria que os discípulos tivessem o discernimento moral, para que não lançarem as preciosidades espirituais a pessoas que, além de rejeitarem o Senhor, tratassem os ensinos de forma desajuizada, desatenta ou descuidada, de maneira imprudente. Não são todos que vão ouvir e entender a mensagem, e não é para todos que ela é direcionada. Os ensinos de Jesus são preciosos. Meus amados irmãos, quanto muitas pessoas elas falam a palavra para pessoas que nem ligam sobre Deus, nem querem saber sobre Deus, ou estão instados
deploráveis, de intelectualidade. Mas lembre-se, as palavras de Cristo são pérolas, não são para ser jogadas fora ao léu ou dado a pessoas que muitas das vezes desprezam tais palavras. Pregue a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, mas fale com temor, com amor. E quando você vê que aquela pessoa ela não dá valor àquilo que foi falado, deixe ela com Deus, porque Deus a cuidará. Lembre-se também que a ação é feita pelo Espírito Santo e não é por você. Seja prudente, fale a palavra de Deus, mas não jogue as pérolas aos porcos e aos cães, que muitas das vezes vão pisotear, mas para nada servirão. Já Cristo nos ensina sobre a oração. No capítulo 7, do verso 7 a 11, Cristo vai nos ensinar uma lição muito importante. Deus está sempre esperando para falar conosco, quer ouvir a nossa voz. Como filho, devemos sempre estar em comunhão para com Ele, pois sempre a porta estará aberta. Cristo também nos ensina a não fraquejar, a sempre insistir. O Senhor Jesus nos compara a um filho que, pedinte, roga ao Pai suas necessidades. E o Pai, ao ouvi-las, saberá atender adequadamente. Ele saberá nos atender. Quando nós orarmos e entregarmos a Ele o nosso ser, nosso corpo e nossa alma. Quando nós verdadeiramente dizemos: Deus, aqui estão as minhas necessidades, aqui te apresento as minhas queixas. Que o Senhor possa estar nos ajudando no momento da oração. Que o Senhor possa nos ajudar a entender como orar. E ele chegou a dizer: ora, se vós sois maus e sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus. E é isso, amados irmãos. Deus, ele não dá o que é ruim. Deus, ele dá o que é bom. O que muitas das vezes não entendemos é seu agir, o seu trabalhar nas nossas vidas. Já no verso 12, Cristo vai nos ensinar sobre como tratar as pessoas. Como é difícil. Como é difícil lidar com o ser humano. Mas o ser humano, ele foi feito para ser lidado, porque nós somos criaturas de Deus. E ainda mais quando nós nos tornamos filhos de Deus e cristãos, aprenda. Todo aquele que aceitou a Cristo tem como irmão aquele que faz parte do corpo de Cristo. E não é só para suportá-lo, é para amá-lo. Aqui este versículo é a famosa regra de ouro, usado que também era ensinado pelos rabinos judeus naquela época. Se eu olho com um olhar de igualdade para meu próximo, com toda certeza não vou querer fazer o mal, pois não querendo ser ferido, magoado, desprezado, mal entendido ou difamado, eu não vou querer isso para o meu próximo. Um verdadeiro cristão é transformado por Deus para ser diferente, tratando as pessoas como queremos ser tratados. Embora que não nos trate bem, não devemos pagar o mal com o mal. Embora que não nos trate da melhor forma possível, nós somos cristãos, fomos chamados por Deus, devemos sim representar a Cristo e praticar aquilo que Ele nos ensinou. Quer ser bem? Quer estar bem? Fique em paz, mostrando aos outros que você verdadeiramente está e é
uma pessoa que segue os preceitos de Cristo. Então, Cristo no verso 12, ele fala muito bem claro: se você quer que os homens façam por você, faça também. Da mesma forma que Cristo ele se doou e morreu. Meus amados irmãos, que nós possamos também fazer o mesmo. Cristo nos mostra as evidências reais do reino. No capítulo 7, do verso 13 ao 29, você vai ver Cristo mostrando essas evidências reais do reino. Daqui em diante, Cristo vai usar uma forma pedagógica como na época, entre os judeus e a cultura grego-romana, para explicar melhor a respeito do reino de Deus. O método dos dois, onde há dois caminhos, no verso 13 e 14, duas árvores, no verso 15 ao 20, duas profissões de fé, do 24 ao 29. Ele vai mostrar que para entrar e participar no reino de Deus não é de qualquer jeito e de qualquer forma. Isso é enfatizado no verso 21, aonde o primeiro requisito é a obediência. Cristo pregava com autoridade e ele possuía em si mesmo. Já os escribas tinham que apoiar na tradição para obter autoridade, o que perturbava os fariseus, porque Jesus não tinha as credenciais de um mestre autorizado pelo sistema deles. Veja que Jesus ele tinha autoridade, ele obedecia ao Pai. Ele nos mostra o reino e ele nos mostra o quanto é bom sermos cristãos e servirmos a Deus. O quanto é bom oferecer sacrifícios ao Senhor. Amados irmãos, podemos concluir que todos aqueles que ouvem e praticam os ensinamentos de Cristo estarão prontos para todas as coisas e serão inabalados. Serão inabalados por qualquer notícia que receber, por qualquer eventualidade que possa acontecer. Seremos inabaláveis. Inabaláveis. Porque ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Para onde iremos nós se só tem ele palavras de vida eterna? Só ele prega essas palavras. Que neste tão grandioso dia você possa meditar nesta passagem, você possa meditar neste sermão e entender que Deus, que Cristo, Ele é o melhor professor para nos ensinar. Aprendei de mim, disse Cristo, porque sou manso e humilde de coração. Que Cristo, nesse tão maravilhoso dia, os abençoe.